Olá, meu irmão, olá, minha irmã. A palavra bíblica que nos acolhe neste que é o terceiro domingo na Quaresma é a palavra conforme Filipenses capítulo 2, o versículo 8, que diz: Jesus Cristo a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus Cristo a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Com essas palavras, assim, eu acolho a cada uma de nós, neste dia, neste domingo. Sejamos bem-vindos, bem-vindas a esta celebração, que nós possamos, portanto, ouvir, meditar na palavra de Deus, fortalecer a nossa fé por meio desta palavra e que, assim, Ele também nos anime e nos encoraje no viver diário. Nós celebramos este culto em nome e na presença do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Você também que nos visita nessa celebração, seja bem-vindo, bem-vinda. Compartilha com as pessoas que você conhece esse culto e também com a tua família. Que assim nós iniciemos este culto na certeza de que o nosso Deus é aquele que é, que era e que há de ser, e nós somos dele, portanto nós nos colocamos nas mãos deste Deus. Eu convido que nós cantemos. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Que importa de onde venhamos, ou aonde tenhamos que ir, da extensão de tuas mãos, ó Senhor, nunca podemos sair. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Que importa de onde venhamos, ou aonde tenhamos que ir, da extensão de tuas mãos, ó Senhor, nunca podemos sair. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Que importa qual seja o caminho, o qual nos é dado a nascer, de tuas mãos nós partimos, Senhor, e a elas vamos voltar. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Nas mãos do Senhor nosso Deus, nós sempre estamos. Não há como fugir da presença dEle, pois aonde nós quer que olhemos, ali nós somos enxergados por Deus e ali nós vemos este Deus. Portanto, somos chamadas a nos colocar inteiramente nas mãos dEle, em total confiança e devoção. Queremos nesse momento, esse início deste culto, nos voltar a esse nosso Deus em oração de confissão de pecados. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, nós nos achegamos a Ti nesta manhã. Colocamos diante de Ti tudo aquilo que nós somos e aquilo que nós temos, o nosso pecado, a nossa falha, a nossa transgressão. Nós falhamos, ó Senhor, como pessoas cristãs, como Teus filhos e filhas.
Nós falhamos quando não amamos o nosso semelhante como a nós mesmos. Nós falhamos quando nós não levamos a sério a situação atual na qual nós estamos, essa situação de pandemia. Nós falhamos, pecamos contra ti, contra o nosso semelhante, contra a tua criação. Por isso te pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós, renova-nos, dá que, por meio da tua graça, do teu perdão, assim sejamos restaurados, restauradas, para vivermos em novidade de vida. É o que nós te pedimos, humildemente, em nome de teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém. A palavra bíblica que vem a nós como palavra de graça, de perdão, palavra do Salmo 86, o versículo 5, que diz: Ó Senhor, tu és bom e perdoador, e tens muito amor por todos os que oram a ti. Ó Senhor, tu és bom e perdoador, e tens muito amor por todos os que oram a ti. Com essas palavras do salmista, a palavra de Deus, nós somos lembrados de que Deus é amoroso, Ele nos perdoa, Ele nos restaura, a fim de que nós possamos, portanto, como pessoas perdoadas, viver em novidade de vida. Assim eu anuncio o perdão a quem em sinceridade se arrepende de seus pecados e também deseja uma nova vida. Assim anuncio o perdão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como igreja, como família na fé, como pessoas cristãs, nós somos alcançados por esse Deus de amor, de misericórdia. E esse alcance que Deus faz em relação a nós também nos anima, nos estimula a lembrar também das situações de sofrimento ao nosso redor. Por isso, na palavra do hino a seguir que nós queremos cantar, pelas dores deste mundo, nós queremos lembrar das dores deste mundo, das dores que têm calado profundamente na vida de cada um e cada uma de nós. Das mais de 260 mil pessoas que faleceram até aqui. Dos seus familiares, pessoas amigas, da criação de Deus que sofre com o descaso humano. Nós queremos colocar tudo isso diante do Senhor, cantando pelas dores deste mundo, Kyrie eleison. Tem, Senhor, piedade. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita irmanada com a justiça, abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo, teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças pelo perdão que de ti recebemos. Te damos graças porque este perdão, esta tua graça revelada por meio de teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor e Salvador, é palavra de graça que nos compromete com as dores deste mundo. Dá, Senhor, que essas famílias que têm sofrido nesse tempo, que cada pessoa que direta ou indiretamente tem se sentido afetada, abatida, cansada, seja assim restaurada por ti. Por cada pessoa que perdeu o seu trabalho, cada pessoa que perdeu os seus sonhos, que cada uma assim seja restaurada por tua graça e misericórdia. Dá, Senhor, quando agora queremos ouvir a tua palavra, que esta palavra venha ao nosso coração, à nossa mente, que esta palavra transforme o nosso ser
que esta palavra nos torne novas pessoas e que assim, portanto, por meio desta palavra, assim anunciemos o reino de Cristo, o teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém. A palavra que assim nós queremos ouvir neste dia, neste domingo, neste que é o terceiro domingo na quaresma, é a palavra conforme o livro de Êxodo, capítulo 20. Eu convido assim que nós ouçamos esta leitura. A palavra segundo o livro do Êxodo, o capítulo 20, o versículo 1 ao 17, assim nos diz: Deus falou e foi isto o que ele disse: Meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, Senhor, sou o seu Deus, e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que me desrespeitam o meu nome. Guarde o sábado, que é um dia santo. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana. Mas o 7º dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim, o Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Mas no 7º dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê testemunho falso contra ninguém. Não cobice a casa de outro homem, não cobice a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos ou qualquer coisa que seja dele. Palavra de Deus conforme o livro do Êxodo, palavra que assim nós queremos nela meditar. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja conosco hoje e sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, você já imaginou como seria o mundo se nós não tivéssemos as leis? Como seria o trânsito sem as suas leis? Como seria a relação entre as empresas e os consumidores? Nós temos, inclusive, uma legislação exclusiva para ela, que é o Código de Defesa do Consumidor. Como seria a relação entre as empresas e os seus funcionários, onde nós temos, inclusive, a chamada CLT? Como seria a convivência em casa, com os filhos, com as filhas, com os pais, com as mães, com os avós? Como seria se nós não tivéssemos leis também dentro da igreja? Para onde quer que nós viremos os nossos olhos, nós vamos enxergar leis. E o cumprimento dessas leis, elas são necessárias, a fim de que nós tenhamos harmonia, a fim de que a convivência em sociedade, seja aquele pequeno núcleo social que é a nossa casa, ou o núcleo maior, que é a sociedade como um todo onde nós estamos, para que ali haja civilidade, para que haja harmonia e, portanto, haja uma organização. Caso contrário, se nós não seguirmos essas leis, certamente nós iremos viver um caos. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus que nós assim ouvimos nesta manhã, a palavra do livro de Êxodo, no capítulo 20, o verso 1 ao 17, justamente nos fala de leis. Leis estas que foram instituídas pelo próprio Deus para que o seu povo, o povo de Israel naquele tempo, pudesse, portanto, ter esse norte aonde eles pudessem assim se organizar no seu relacionamento com o seu Deus, ou seja, com o nosso Deus, o relacionamento
como pessoas, enfim, como família, e também o relacionamento como sociedade. A sociedade, o povo de Israel, o povo de Deus, serviu, portanto, de referência para que as novas civilizações elas pudessem se organizar, de modo que a convivência fosse possível. Mas, de onde então vem a necessidade da criação de leis? Essa necessidade surge a partir do ser humano caído, do ser humano que está distante de Deus, resultado do pecado. Sim, o pecado separa a gente como ser humano do nosso relacionamento com Deus. O pecado afeta o nosso relacionamento enquanto pessoas, afeta a nossa forma como nós nos relacionamos com a criação. Portanto, a lei é necessária a fim de que ela aponte o nosso pecado, a fim de que ela aponte para nós o que nós fazemos de errado, a fim de que, portanto, arrependidos, arrependidas, recebamos a graça, o perdão do nosso Deus. Mas, se olharmos para o contexto em que Deus assim deixa para o povo dele essas leis, nós vamos perceber que elas surgem a partir da libertação que esse povo recebe da escravidão no Egito. O versículo 2 resgata isso. Assim diz: meu povo, eu, o Senhor, sou o Deus de vocês. Eu o tirei do Egito, da terra em que você era escravo. Enquanto o povo de Deus vivia no Egito, não existia lei. Não existia algo que pudesse garantir a vida deles. Sim, a lei ela existe, ela tem a função de garantir, de promover a vida. Lá, ou seja, na escravidão, no tempo do exílio no Egito, lá eles não tinham liberdade. Lá eles estavam sob o jugo do faraó. E, portanto, eles não tinham nem mesmo o direito básico, que era o descanso. Por isso, Deus, inclusive, destaca algo tão importante dentro da criação, desse momento onde o ser humano precisa descansar, precisa ter esse momento de comunhão com Ele, de encontro com Ele e também de recobrar as suas forças para uma nova jornada. Lá, eles não tinham a liberdade de cultuar ao seu Deus. A partir do momento em que Deus, portanto, chama Moisés para liderar este povo, para liderar nesse processo de libertação realizada pelo próprio Deus, tudo muda. Hoje, porém, meu irmão, minha irmã, eu não quero refletir com você cada mandamento, mas eu quero refletir com você a partir do surgimento desses mandamentos, que é a partir do versículo 2. E, portanto, a entrega desses mandamentos é consequência dessa ação libertadora de Deus. A entrega dos mandamentos não se inicia de maneira impositiva, com o famoso você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. Não, mas com a apresentação de Deus dizendo: eu sou o Senhor, o teu Deus. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Este Deus é o Deus que se apresenta na sarça ardente, conforme Êxodo 3. É o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. É o Deus que ouviu o clamor, o choro, a dor de seu povo, que vê o seu sofrimento e desce para livrá-lo da opressão egípcia e assim levá-los para a terra prometida. É o Deus de Jesus Cristo, que ao se tornar ser humano e habitar entre nós, conhece a nossa realidade humana, conhece o nosso sofrimento. E diferentemente dos corações humanos insensíveis, e dá para se dizer desumanos, mesquinhos, que não se importam com a dor do outro, Jesus chora pela morte de seu amigo Lázaro. Jesus chora por cada pessoa que tem perdido a sua vida nessa pandemia. Jesus tem chorado com cada pessoa que não tem conseguido respirar. Jesus tem chorado, sim, com cada pessoa que tem perdido a sua renda, que tem passado fome nesses tempos. Meu irmão, minha irmã, este é o Deus que diz que é nosso Deus, é o Deus que não concorda
com a morte, mas que entrega a si mesmo na pessoa de seu Filho Jesus para sofrer morte humilhante, morte de cruz, a fim de, portanto, não tolerar essa morte, ressuscitar o seu Filho, a fim de dar promessa de vida nova, vida abundante, vida eterna. Após se apresentar, este Deus revela o conteúdo de sua missão, missão esta que é de libertar o povo da escravidão. Antes de entregar os mandamentos, Deus apresenta a sua vontade, que é de libertar e salvar. Isso significa que, ao invés de fazer exigências de compromisso do povo para com ele, Deus primeiro age de forma libertadora, oferecendo a sua graça. Isso, portanto, retira todo o peso de observar os mandamentos como uma forma de agradar a Deus, para que assim possa se merecer a salvação e a libertação. Deus age de fora, não dependendo da resposta humana para o seu agir. Portanto, os mandamentos foram dados para preservar a liberdade recém-conquistada por Deus. Os mandamentos são um presente de um Deus libertador para com um povo liberto. Isto, meu irmão, minha irmã, é pura graça, é pura dádiva de Deus. Quando nós olhamos para os mandamentos, facilmente podemos cair então na tentação de dizer: tá, mas se Deus libertou o povo da escravidão, por que então ele está dando leis? Isso não seria uma nova forma de escravidão? A resposta é não. Não. Os mandamentos são uma expressão clara de que um povo livre está livre para servir a esse Deus, para amar a esse Deus, para honrar a Ele. Esse povo está livre da tentação de querer agradar a Deus e, com isso, achar que é merecedor de seu favor. Esse povo é livre para servir a Deus e ao próximo. De forma bem prática, meu irmão, minha irmã, quando percebemos esse agir maravilhoso de Deus em nossa realidade, nós amamos Deus acima de todas as coisas e amamos o nosso semelhante como a nós mesmos. Portanto, como sinal do amor a Deus, como sinal de amor a Deus, eu amo o meu semelhante. Como sinal do amor que eu tenho a Deus, eu cumpro as leis, as determinações que são dadas a nível federal, a nível estadual, a nível municipal. Eu cumpro os decretos que são assim instituídos. Em amor a Deus, eu uso a minha máscara. Em amor a Deus, eu cumpro o distanciamento social. Em amor a Deus, eu cuido para que as pessoas não passem fome, para que as pessoas não passem a necessidade de não ter como respirar. Em amor a Deus, eu crio leitos de hospital. Eu espalho vacinas, a fim de que essas vacinas possam chegar às pessoas que realmente delas necessitam nesse momento. Meu irmão, minha irmã, está faltando amor a Deus. Para que a gente possa continuar a nossa reflexão, diante do cenário da pandemia, tenho respondido ao mandamento de amar ao meu próximo? O apóstolo João assim nos desafia, dizendo: se alguém disser, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama o seu irmão a quem vê, é incapaz de amar a Deus a quem não vê. Repito, se alguém disser, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama o seu irmão a quem vê, é incapaz de amar a Deus a quem não vê. Palavra de 1 João, capítulo 4, o versículo 20. Que nós possamos, portanto, refletir nesta palavra, que nós possamos agir em liberdade diante deste Deus, esse Deus que nos libertou da exigência de cumprir os mandamentos, mas que nós possamos, portanto, obedecer a estes mandamentos como sinal de amor a Deus e de amor
ao meu próximo, à minha próxima. Que Deus nisso nos acompanhe e nos guarde. Amém. Há sinais de paz e de graça neste mundo que ainda é de Deus. Em meio aos poderes das trevas, manifestam-se as forças do céu. A terra a mover-se no espaço, o sol a brilhar com fulgor, o arco estendido nas nuvens são sinais de que Deus é Senhor. O sinal mais claro e luzente foi erguido por Cristo Jesus. Por amor ao mundo perdido, deu a própria vida na cruz. Cidade construída no monte, oculta não pode ficar. A luz por Cristo acendida deverá luzir e brilhar. Palavra que diz liberdade, anúncio de paz e perdão, abraço que aceita e sustenta, são luzes na escuridão. Pois ninguém maldizendo as trevas vencerá o reino infernal. Só a luz que por Deus foi acesa há de triunfar sobre o mal. Ó povo de Cristo na terra, não escondas a luz do Senhor. Em todo teu ser transpareça o bendito sinal do amor. Eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, a fim de que nós possamos nos voltar ao Senhor em oração. Assim oremos. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças por esse momento de celebração, por esse momento em que nós podemos ouvir a Tua palavra e que assim nós somos, portanto, fortalecidos por meio desta palavra, pela ação do Teu Santo Espírito. Dá, Senhor, que de fato nós possamos olhar para os mandamentos, olhar para a Tua lei e dizer quão maravilhosa é esta lei que me aproxima de Ti, esta lei que me desafia, a fim de que eu possa também servir ao meu irmão, à minha irmã. Dá, Senhor, que nesse tempo em que nós vivemos, nós possamos, portanto, olhar para a Tua palavra, buscar consolo nela, buscar orientação, pois os tempos são tempos difíceis. Nós queremos lembrar, ó Deus, das situações que nós temos visto nesse tempo. Lembramos as famílias que têm perdido entes queridos nesta pandemia. Já passamos de mais de 260 mil pessoas que perderam a sua vida. Nós lembramos as famílias enlutadas. Nós lembramos as pessoas que têm sofrido para encontrar leitos de hospital. Lembramos as pessoas que necessitam também de cuidado médico, que não necessariamente é relacionado à Covid, mas que têm buscado também tratamento, buscado auxílio e não têm encontrado. Sê, ó Deus, com essas pessoas. Nós lembramos, ó Senhor, das situações em que muitas famílias têm passado necessidade nesse tempo. Pessoas que perderam a sua renda e não têm conseguido se sustentar. E isso leva à mendicância, isso leva também ao roubo. Dá ao Senhor que também pela ação do poder público, as famílias mais necessitadas possam ter novamente esse auxílio emergencial, a fim de que elas possam assim ter o seu sustento, possam levar alimento para o seu lar. Ó Senhor, nós colocamos tudo aquilo que nós somos e que temos, as nossas famílias, com as nossas angústias, com as nossas lutas. Nós lembramos das pessoas que também celebram um novo ano de vida nesse dia, ou celebraram ao longo desta semana.
ou ao longo desta próxima que assim está se iniciando. Também te agradecemos pela vida que se renova a cada dia, como presente, como dádiva tua. Assim nós colocamos, Senhor, as nossas comunidades, nossos pontos de pregação, nossas paróquias, sínodo, nossa ISLB, a igreja cristã como um todo, a igreja que proclama a tua palavra, que anuncia os sinais de paz e de graça neste mundo que é teu. Tudo mais, ó Senhor, nós colocamos na oração que teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, que assim nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Assim, meu irmão, minha irmã, nós chegamos ao final deste momento de reflexão, de culto ao nosso Deus. Nós compartilhamos também para quem é membro da nossa paróquia que os avisos eles vão ser atualizados ao longo dessa semana. Nós tivemos alteração no nosso calendário, então que você possa assim estar acompanhando também nos avisos dos grupos de WhatsApp. Assim, quero desejar a cada uma de nós que a bênção e a paz do Senhor nosso Deus seja conosco hoje e sempre. Eu quero convidar a fim de que nós assim recebamos esta bênção cantando o próximo hino. E assim queremos desejar esta bênção a você e também às pessoas que estão com você, e que você no final possa dar um abraço na tua família, no teu familiar que está contigo, ou se sentir, caso você esteja só, sentir esse nosso abraço por meio deste canto. Que assim nós possamos cantar. Deus te abençoe, guarde o teu andar, mostre a cada passo como caminhar. Quando vier a noite, não puderes ver, seja Deus a luz para te guiar. Deus te abençoe, guarde o teu andar, mostre a cada passo como caminhar. Quando vier a noite, não puderes ver, seja Deus a luz para te guiar. Que esta bênção assim nos acompanhe e nos guarde a cada novo dia, e que assim te abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Sigamos sob esta paz e esta bênção, e que sirvamos ao Senhor nosso Deus com gratidão e alegria. Desejo a você um abençoado dia, uma abençoada semana. Amém.